Fora de série no ar, André Barros, @0 André Barros, é isso? Até que se prove o contrário. Boa, FSCast, o oficial do Fora de Série, pra acabar com esses plágios que tem por aí. Mentira, não tem plágio nenhum. Mas é isso aí, Andrezão. Mais um FSCast começando. O prazer papo vai ser bom, Vai já deu pra ver. ser bom, porque só sem gravar aqui o negócio já tava quente já. Vambora. Nossa convidada de hoje, empreendedora musical, 12 anos de carreira como DJ, vai me corrigindo. Tá bom. Tá? Referência na cena hip hop brasileira é a DJ Miriam Alves. Skatista. Skatista, produtora de eventos. Quando você é empreendedor, a gente faz um pouco de tudo, né? De tudo. Salve, salve a todos. Eu sou a Miriam Alves e sou tudo isso aí mesmo. Empreendedora, DJ há 12 anos e skatista também. Já fui, já não sou mais. Não sou mais jovem, tão jovem assim para andar de skate. Mas o skate é parte da minha vida musical e do empreendedorismo. Acho que ele me traz uma referência muito boa de desenvolvimento ali, de lifestyle, de cultura urbana. Então, faz parte da minha história. E é isso, vamos conversar, vai ser legal. Boa. Não tira esse crédito seu, porque eu adoraria saber andar de skate, eu não consigo nem passar perto. Se eu passo do lado do skate, eu já dou uma balançada, Mas quase caio. Eu virei DJ e as outras coisas porque eu tive que parar de andar de skate porque eu me machuquei, né? Então, não tiro esses créditos, mas não ando mais. E aí fui procurar uma coisa mais legal para fazer perto dos meus amigos e o que tinha era música, porque o DJ, né? A DJ sempre esteve muito presente nesse lugar do skate, da cultura urbana, nas premieres dos vídeos. E aí eu vi e falei, que negocinho legal, tem uns discos lá em casa, acho que vou procurar isso aí. E aí comecei a procurar coisas de música, mas por causa do skate, porque eu queria estar perto dos meus amigos skatistas, assim. Mas voltar a andar, sem chance. Não. Você nunca mais andou? Nunca mais voltei a andar. Fazem mais de 12 anos isso. Mas o lifestyle é o mesmo, né? Sim, não muda. mesmo, o que a gente aprende do skate na rua, sobre o hip hop, sobre cultura urbana, sobre o rock, as minhas referências musicais. O skate é um formador de opinião ali nessa parte, quando você anda assim. E parte desse conhecimento todo também vem dessa vivência, né? Na rua a gente fala que é. A história da cultura urbana é um negócio muito doido, né? Porque até então, esse mundo skate, hip hop, essas coisas, ele sempre foi meio marginalizado, né? Vamos dizer assim. Não sei se... Mais ou menos, né, cara? Assim, porque eu tava ouvindo uma entrevista, acho que foi no Podpah mesmo, a entrevista do Mano Brown. Tá. Que ele falou que a maioria das gírias... Foi ele, falou? Acho que foi ele. Que a maioria das gírias que estão na boca da galera, seja de periferia ou não, nascem da galera de periferia, né? Então, assim, é meio marginalizado, mas, assim, mesmo a playboyzada vai me colocando nesse lugar, usa, mas não assume. Mas o marginalizado, né? é o antes disso virar cool, né? Antes sim, disso se tornar legal. Sim. De fato, a cultura urbana sempre foi, antes de ser algo realmente popular. Todos, né? Se a gente o skate foi, o surf foi, o samba foi, o rock foi, o hip hop. Então, e aí, quando começa uma massa a querer consumir isso, começa a ficar popular, começa a ficar cool. Eu quis dizer que é meio hipócrita desse lado, assim. Marginaliza, mas quer usar, sabe? Não, eu ia chegar justamente nisso. Hoje, grandes grifes, por exemplo, de moda, querendo usar a cultura, estilo, né, e o lifestyle da rua. Sim. É verdade. Nas suas campanhas, nos seus shootings, seja lá o que for, hoje em dia, né? as marcas usam os projetos de cultura urbana, na verdade, para criar seus novos projetos. Se a gente for falar de moda, por exemplo, muitas marcas utilizam rappers, DJs, artistas para co-criarem linhas ou projetos específicos, que é uma das coisas que eu faço com as marcas, por exemplo. Que é co-criar projetos que conectem essa marca com esse público, com essa cultura, assim. Até essas collabs, a Gucci com a Adidas. Cara, achei fodido, assim. Achei bem legal. E é um jeito dessas supermarcas atingirem, a Converse, por exemplo, hoje Converse trabalha com vários rappers que são diretores criativos, por exemplo, dessas marcas. A gente nunca pensou sobre isso. E não são moleques que estudaram sobre isso.
mas que tem vivência de rua mesmo, que criaram isso e hoje se conectam com essas marcas, assim. E eu falei marginalizado, até talvez não seja a melhor palavra, que é uma palavra forte, assim, mas muito por conta do... E o que me veio na cabeça foi a exposição dos Gêmeos, né? E que eles começam lá atrás, naqueles trilhos de metrô americano, não sei o que, tudo pichado, não sei o que. Então tem esse olhar meio marginalizado, na verdade. Total, né? Então, total. Mas os Gêmeos são responsáveis por essa mudança de visão, pelo acesso que eles tinham de outros públicos que essa cultura não tinha. Então, eles são grandes responsáveis por ajudar o grafite ser uma dessas culturas que as pessoas começam a ter um outro olhar, assim, além da pinchação, ou além de ser algo que não era E você aceitável, vê essas né? super obras, né? De cobras, gêmeos, uns Nossa. paredões gigantescos. O Cobra pintou agora, semana passada ou retrasada, uma parede da ONU. Lá em Nova York, num prédio histórico da ONU. Assim, olha que foda. Total. Brasileiro. E muitos brasileiros. Aqui em São Paulo a gente tem uma gata chamada Mari Mats, que ela é DJ e ela pinta vários lugares aqui em São Paulo. Eu tenho uma amiga também que ela tem uma produtora especificamente para trabalhar com pinturas em prédios. Que animal. Fazer aquela pintura nos prédios Nas de São antenas, Paulo, né? assim. Então, várias pinturas são gestão da produtora dela e ela convida vários grafiteiros para montar um coletivo, assim, e fazer esse projeto, Como é que chama? Gentilação é o nome da produtora Gentilação. dela. E aí ela faz essa pintura desses prédios do centro, projeto de reurbanização de prédios de periferia, por exemplo, que faz aquelas pinturas. Enfim, hoje em dia, toda essa cultura virou trabalho, virou profissão, virou projeto, virou várias isso, né? coisas. Que legal Sim. isso. E hoje você também, além de DJ, tá certo? Masculino e DJ. feminino? DJ. A gente fala... É que a gente brinca que é DJia, né? DJ. Mas não é muito comum. Então, a DJ, a gente acaba DJ, usando a sigla do A pra... Você é uma das referências hoje, assim, nessa cena hip hop? Hoje? Olha, vou dizer que eu me considero desde a semana passada que eu recebi eu recebi uma homenagem da minha comunidade, né, que é o GMC, que é um dos maiores campeonatos de DJs do mundo. E ele acontece em vários lugares, em vários países. O GMC Tem a sensação que tá bem endossado. Não sei. O GMC é um campeonato que, pra vocês terem uma noção, ele era tão importante na cena que ele já foi transmitido pela MTV Brasil, assim, em 1990, quando tinha Yo MTV, esses programas que na época da MTV aberta. E aí, até hoje, ele acontece num nicho um pouco menor, não é tão conhecido. Mas eu recebi uma homenagem pelo meu trabalho como DJ empreendedora, pelo meu projeto, pela minha carreira. Então, acho que eu já posso me considerar uma referência dentro do meu nicho mesmo, que é a base, que é o hip hop paulista, né? Que é essa... como é uma dessas mulheres DJs que representa essa cena do hip hop paulista, que é de estar tocando na noite e criando projetos que fomentam outras mulheres. Então, é muito por esse... Acho que eu prefiro esse reconhecimento, assim, de não a melhor DJ, que tem muitas DJs incríveis, mas eu acho que me sinto parte prestados, né? desse cenário que faz com que essa cultura continue viva, assim, me considero uma parte dela, assim. O São Paulo é o berço do hip hop no Brasil, né? Cara, eu acho um pouco... Ele tá te colocando em saia justa. Não, mas Traz a pipoca, que eu quero só ver o café. é dúvida mesmo, é dúvida. Não, eu acho que não sei se o berço, mas São Paulo é responsável por centralizar várias dessas culturas. Aqui acontece muita coisa muito rápido, né? Então, a gente tem o histórico da São Bento, que é dos encontros dos b-boys, eu acho que São Paulo conta bastante da história do hip-hop, dos elementos, como nascem os elementos. Então, o elemento que é o DJ, o MC... o b-boy, a birgel e o grafite, né, ali, a dança. Então, acho que o São Paulo acaba ajudando a contar essa história do hip-hop, que é na São Bento ali, você tem os b-boys, as birgels se concentrando para dançar, e eram vários encontros, inclusive até hoje acontecem os encontros na São Bento. Uma vez por mês, os b-boys se reúnem ali com os DJs e fazem um encontro de dança. Então, é bem mesmo com a estação e tudo mais, ali ainda continua sendo o ponto de encontro. Aí você vai na 24 de maio, que é uma das principais ruas de São Paulo, onde você encontrava as galerias com os discos, né? Hoje ainda tem vendedores lá de disco de vinil, então ainda é muito forte. E ali acontecia os eventos, né? Os campeonatos, por exemplo, na Galeria Olido acontecia as rodas de cypher, de hip hop, na Galeria do Rock e do lado da galeria ali, que é a Galeria Presidente,
acontecia os encontros dos DJs, os campeonatos. Na 24 de maio, ali, acontecia muito... Os movimentos eram ali. Então, quem vinha para São Paulo sabia que podia ir direto ali no centro, que ali estava acontecendo alguma coisa. Ou era um encontro de b-boys, ou era uma cypher, um encontro de MCs, ou, enfim, alguma coisa estava acontecendo. Então, eu acho que São Paulo ajuda a gente a contar essa história desse movimento que vem mesmo. Eu mesmo conheci todo esse cenário saindo da periferia para ir andar de skate no centro. E aí, ali, eu consigo começo a me conectar com esses elementos do hip-hop. Então, acho que São Paulo ajuda a gente a contar essa história. Mas, cara, é uma bolha São Paulo, né? Se você for pro Nordeste, tem uma história do hip-hop que acontece no Nordeste. E é uma bolha mesmo, porque se você começa a trocar ideia com essa galera, você vai ver que tem outras histórias que vão acontecendo, assim, né? E as batalhas de rima não entram nesse... Sim, são as cyphers que a gente fala, né? Tem as batalhas de rima, que são diferentes, mas são a mesma coisa, porque são feitas pelos MCs, pelos rappers, né? As batalhas de rima que acontecia muito ali no centro, na Galeria Olido, por exemplo. E as cyphers também, que são essa junção de vários rappers e uma base, por exemplo, um DJ coloca uma base, uma música, e aí... Se você rima, você faz um freestyle ali, e aí você faz um freestyle com outro. Não é uma batalha, mas você tá ali fazendo uma cypher com uma pessoa. A batalha é que você tá... É sangue mesmo, né? Você fala da pessoa... Que é mais agressivo. Exato, né? exato. E qualquer um pode chegar e fazer assim, em tese. Se você sabe rimar... Claro. Se você tiver cojones... Se você tiver um raciocínio rápido... Isso eu acho muito foda. Né, cara? Porque é brincar com as palavras, né? E hoje, por exemplo, a gente tem os slams que são muito conectados com o hip-hop, que é a mesma coisa. É um encontro de vários poetas que fazem poesias improvisadas ali. E é muito legal. E isso está super conectado com essa coisa de rimar. Não é meu lugar. Meu lugar é na discotecagem mesmo. Eu vejo por cima, assim, o Fábio Braza. Cara, é impressionante, né? Um Fábio Braza da vida, assim, né? Cara, tem junta tanta muitos, palavra né? com... Aí vai, conta a história, a música inteira. Cara, mas você me fez lembrar de uma coisa que é interessante. A gente tem o repente aqui no Brasil, que é uma coisa totalmente nossa e nordestina. E a rima, né? Essa coisa que os MCs fazem é o repente. Se você for ver, os dois estão fazendo rap. É verdade. Então, por isso que a gente não pode falar que São Paulo é o berço do negócio. Mas eu acho que São Paulo ajuda a contar essa história. Desse crescimento, né? Muitos artistas passaram pelo centro de São Paulo, muitos DJs passaram pelo centro de São Paulo para comprar disco, para vender CD. O MC da mesma história, se você for olhar dele vendendo mixtape, era no centro, né? Era na porta dos eventos, mas principalmente ali no centro. Então, São Paulo ajuda a contar essa história de uma forma... Acho que está até visual. A gente tem mais registros de coisas que aconteceram em São Paulo, né? E esses rolês ali, todos esses que você falou, eles são... acessíveis para todo mundo, assim, a galera que, sei lá, qualquer pessoa que quiser ir lá curtir, ele é fácil de chegar, as pessoas ele é receptivo, ou a galera, chega gente nova, assim, gente diferente, a pessoa fica meio assim. Não acontece mais hoje, né? Porque o centro mudou muito. Isso que eu trouxe para ele porque ele fala assim, São Paulo é o berço do hip-hop. E aí eu falo, não, São Paulo conta essa história, porque a gente vem lá de 1990 até aqui com esses movimentos. Mas hoje o centro... expandiu muito, né? Então, e aí, essa nova geração que vem agora não precisa mais ir para o centro. Eu acho que a gente está falando de uma história do hip-hop que vai acontecendo sem a internet. E aí, com a presença da internet e com o crescimento da internet, isso vai expandindo para as outras regiões. Então, na verdade, hoje, você conta a história do hip-hop em qualquer ponto da cidade de São Paulo. Na cidade de Tiradentes está acontecendo um movimento nas casas de cultura de lá. Se você vai para a Zona Norte, com certeza vai estar acontecendo. Se você vai para o Grajaú, com certeza está acontecendo. Porque também rolou esse trabalho de políticas públicas que é de expandir esse acesso para a cultura para as periferias. Então, hoje, você não precisa mais ir para o centro para acessar isso. E principalmente com a internet. Você nem precisa mais sair de casa. E hoje, quem mora lá no extremo do Grajaú, por exemplo, tem a Casa de Cultura da Zona Sul do Grajaú, que é o polo. Ali acontece de tudo um pouco. Vão artistas incríveis fazer show lá. Então, essa pessoa... Não é que nem a gente que tinha que ir para o centro. Lá, eu tô falando de, sei lá, 2000, 2001, 2002... para ir acessar um show ou para acessar qualquer coisa desse tipo. Porque a gente não tinha isso na periferia. Hoje, não. Isso já mudou e os próprios jovens já estão fazendo esse movimento, não só com o hip-hop, mas com o funk, né? O funk, principalmente, já está fazendo esse movimento de acessar essa cultura
no seu bairro, na sua quebrada. Tanto que essa geração de agora valoriza muito o bairro, né? Tipo, minha quebrada, meu bairro. Eu falo, gente, no way, não era nosso caso, a gente não fazia isso. A gente aprendeu a valorizar agora. Mas antes você não curtia no seu bairro, você tinha que ir pro centro, né? Então dá para acessar isso hoje, mas você não precisa ir pro centro. Cada um lá. Hoje você, em qualquer região de São Facilita, Paulo, vai né? estar rolando alguma coisa do movimento hip hop. Vai ser um encontro de b-boys, um show de um rapper, enfim. Que para disseminar a cultura é muito melhor, né? Exato. Não, sim, sim, porque isso mudou tudo. Até a geração de emprego, por exemplo, com cultura, quando você pensar em periferia, isso acontece. Hoje você tem várias pessoas trabalhando com cultura próximo da sua casa. Fazendo... E aí, quando eu falo de a cultura, eu tô falando de várias coisas, né? Desde a pessoa que pensa na produção disso, na manutenção, no artista em si. Então, virou um movimento muito maior do que os únicos que iam lá pro centro e faziam, assim. A geração de emprego é grande, né? Porque Total. Para pensar, né? E me conta um pouquinho a história, a tua veia empreendedora, por exemplo, que você estava falando, e um dos projetos é o Groove Town, né? Tô certo? Bom... O que é o Groove Town? A Groove Town, na verdade, quer falar? Não, eu tava pensando, ele falou, desculpa até, não é, nem te deu pra ele falou da veia empreendedora, mas você vê a veia empreendedora destacada, cara, que ela sabe, ela conhece perfeitamente o mercado dela. O mercado, sim, conhece detalhadamente o mercado, assim. Aonde então, acontece, dá pra o que perceber virou, o que não perfeitamente, É. assim, que ela sabe onde ela tá pisando, de cabo a rabo. Bom, pelo menos na minha área eu me garanto Justo, ali. justo. Na verdade, Mas eu gosto de falar sobre isso porque eu nunca pensei sobre ser empreendedora, mas é um pouco do que eu te falei de, não largo o skate, mas o skate me fez acessar essa cultura e essa cultura me fez desenvolver essa ideia de viver dessa arte. Não é? A gente nem pensava em empreendedorismo. Quando eu quis me tornar DJ, não era porque eu queria ser uma DJ profissional. Meu sonho é ser DJ. Hoje as minhas alunas falam pra mim, nossa, meu sonho é ser DJ, professor. Eu falo, gente, eu nunca sonhei em ser DJ. Eu queria brincar, estar perto dos meus amigos, mas a música foi me puxando também, porque eu tinha um talento para isso. Então eu fui procurar casas de cultura para poder aprender a discotecar, e quando eu fui ver, eu já estava me relacionando com pessoas que estavam nesse meio e que começaram a me puxar porque viram que eu tinha talento, dom para isso, para fazer baile, para fazer festa. E aí, acho que o meu primeiro insight assim para o empreendedorismo vem dessa vontade de tentar viver disso, assim, porque eu procurava emprego em várias outras áreas e outras coisas, e aí nunca era algo que eu falava que eu estava afim de fazer, que eu curtia, e a música sempre me puxando para trabalhar na noite, até que chegou um momento que eu falei, cara, tá bom, eu quero viver disso aqui, eu preciso me organizar. E aí é quando eu começo a pensar sobre isso, assim, a ler sobre administração. Sei lá, o que precisa fazer a administração. Aí fui fazer uma faculdade de turismo só para dar um certificado para minha mãe, que depois, na verdade, eu amei. Mas na época, porque eu queria dar um certificado para ela, ela não queria que eu fosse DJ, né? Igual ser skatista. Pô, você vai ser skatista, vai ser DJ, isso não dá futuro. E aí fui fazer uma faculdade, e aí acho que com o que eu fui aprendendo na faculdade, eu fui entendendo, fui trazendo para minha carreira. Então eu falei, cara, quero viver disso aqui, o que eu preciso fazer? Aí comecei a pensar, tá, eu preciso, sei lá, de X reais para viver por mês. Então, quantas festas eu vou precisar fazer para chegar nesse valor? Aí comecei a pensar que eu tinha que fazer X festas de R$300, de R$500, de R$700. E aí eu comecei eu acho, esse lugar de empreendedorismo. Quero viver disso, mas então eu preciso me organizar, preciso saber quanto que eu me custo. Que foi um pouco do que a gente falou antes aqui, de achar a Natália Cury na vida e começar a pensar sobre educação financeira, né? Foi muito nesse momento que eu pensei, tá, quero viver disso, então vou me organizar. E aí eu comecei a trabalhar o meu nome, né, nessa ideia de puxar festas. Me contratem que eu preciso fechar 10 festas por mês, porque eu quero viver disso, assim. Então, nasce daí essa veia empreendedora, assim, que para mim só foi ter nome de empreendedorismo muito depois. Era tipo sobrevivência. Quero viver disso, preciso dar um jeito. E aí uma festa vai puxando a outra, né? Como que você fez essa divulgação do seu nome? Rede social, sempre foi rede social. Eu sempre gostei de redes sociais. Na época do Orkut, eu já postava fotos minhas tocando. Então, eu fazia uma festinha, meus amigos tiravam fotos, aí eu postava lá no Orkut, aí depois fomos pro Facebook, e aí eu comecei a criar álbuns, por exemplo, das festas que eu tocava. E aí as pessoas vão chamando, né? Uma vai passando para outra, que vai passando para outra, que vai passando para outra. E como o meu nicho sempre foi dentro do hip hop, eu comecei a circular.
nas festas, mas também com os artistas, porque o artista, um rapper ou uma MC ou uma banda, sempre precisa de um DJ, né? E aí eu comecei a circular nesses dois meios, nas festas, nas baladas e também com os artistas. E comecei a fazer esse trabalho com os dois públicos ali, né? O artista em si e o público mesmo da festa, da noite. Então, começou assim, eu comecei a usar a rede social, sempre foi, na verdade. Sempre usei, eu comecei a usar o Facebook, fazer álbum, aí comecei a fazer flyer de agenda, né? Então, como é que você faz lá, divulgando a sua agenda que você fez, de festas que você fechou. E aí as pessoas vão vendo esse trabalho e o interessante, o que eu acho legal, que na pandemia me deu uma bugada, assim, foi que a gente sempre fez esse trabalho, a gente sempre usou a rede social, na verdade, para divulgar. E não para trabalhar dentro dela. Você vai para a rua trabalhar, você faz o seu nome na rua, né? E a rede social é onde a pessoa fica te acompanhando ali para saber qual é a sua próxima festa. Então, começou nas redes e sempre foi. Sempre foi na rua, fazendo essa relação, esse network com as pessoas. E a rede social como parte de divulgação para esse trabalho acontecer, assim. Então, foi nesse sentido de sobrevivência que começou essa conexão. Isso é autodidata, você aprendeu a mexer nas redes sociais, entender o que funciona, o que não, mas eu sempre fui... raça. Não, foi. E sempre foi... Mas eu sempre busquei... O que eu fiz, na verdade, eu fiz alguns cursinhos de, sei lá, de administração no Senac. Eu fiz faculdade de turismo, eu sou turismóloga de formação. Mas sempre que eu ia estudar esses conteúdos, sei lá, eu fui no Sebrae uma vez, fiz um curso, aí fiquei sentada assim e falei, cara, isso aqui não tem nada a ver com o meu universo, assim. Tá bom, mas eu vou ficar aqui e vou ver o que eu faço com essas informações. Eu lembro disso até hoje. E aí eu fiquei assistindo, e anotei tudo e voltei para casa. E aí fiquei tentando pegar o melhor que tinha daquele conteúdo de empreendedorismo. Porque eu estou dizendo que esse empreendedorismo que antigamente, sei lá, o Sebrae trabalha, o Senac trabalhava, não tinha nada a ver com esse empreendedorismo de hoje que é baseado em outros movimentos. Era aquela coisa da empresa que começa a crescer e aí vai passando de geração para geração, sabe essa gestão básica? Então eu olhava e falava, mas eu não ganho dinheiro assim, eu não ganho um salário por mês, eu ganho por eventos. Como é que eu vou me pagar um Prolabore, por exemplo, sendo que eu ganho por eventos? Então, essas informações não cabiam muito na minha cabeça. E aí, eu ia nesses cursos e fiz vários. Fiz na Bolsa de Educação Financeira, lá para mexer em planilha. Fiz no Sebrae, fazia uns online. Fui fazendo. E aí, tudo que eu fui aprendendo, eu fui trazendo para o meu universo da melhor forma possível. Assim. Fui adaptando até eu achar o meu método mesmo de gestão, que depois, se você for olhar, cabe um pouco por o que está acontecendo, mas depende muito de onde você está na sua carreira. Se você está começando, um Prolabore, como é que você vai pegar um Prolabore se você ganha por evento, né? Tipo, então, eu fui tentando adaptar para a minha realidade, assim. Então, não é um autodidata, mas eu acho que eu fui pegando e trazendo para mim o que cabia. Até eu achar um formato, assim, sabe? É demais. Você foi nos lugares que tinham informação, foi beber da fonte, das fontes que tinham disponíveis, né? E hoje, talvez tenha mais fontes, né? Não, e hoje eu YouTube, acho interessante... talvez tenha até mais fontes do que... mas eu acho legal hoje ver esses mesmos lugares que eu fui estudando, procurando a gente para falar sobre como a gente faz essa coisa agora, assim, né? E eu fico bem... Eu acho isso legal, porque realmente eu não estava viajando quando eu pensei que aquele conteúdo não estava dentro do que eu estava fazendo ali, que é 12 anos atrás, fazendo empreendedorismo na música... Sendo que música nem era algo que a gente valorizava aqui como profissão, sacou? Exato. E linguagem, né? Desculpa. E linguagem, falar a língua a linguagem da galera, né? Exato. Que, assim, não adianta também você usar um techniquez que não vai conectar. Exato. Né? Você pega, tem que ter a linguagem do pessoal, do público que você quer atingir, né? Então, eu acho que os projetos música que a galera vai conectar. Sim, e o mercado evoluiu muito no sentido da linguagem. Eu acho que os principais projetos que você vê de empreendedorismo hoje, de impacto, que fizeram sucesso, são os que fizeram adaptação de linguagem. Pegou aquilo que o mercado falava, colocou num conteúdo didático e trouxe isso para esse público de agora, né? Então, é o que eu fiz, por exemplo, um dos meus projetos. Foi uma adaptação de linguagem. O que eu trago não é novo. Mas a forma como o mercado estava falando não dava, assim. Então, eu tive essa capacidade de desenvolver essa didática de adaptar e trazer para o meu público de música com mais facilidade e de forma mais acessível também, porque
o mercado não facilita muito o acesso, às vezes. Que é um curso de empreendedorismo, você vai pagar R$1.000 e poucos. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou começar Empreendedor, se eu não consigo começa nem devendo. fazer o esse que já tá curso? cheio de dinheiro. Já começa devendo. Já começa devendo. Pô, não dá. É Mas isso. acho muito louco esse corre que você fez, assim. Mas mesmo no linguajar técnico, que é o que a gente tá falando nos cursos que você fez da bolsa e por aí vai e tudo mais. Mas, às vezes, o jeito mais fácil é a gente fazer, pô, isso aí não é pra mim, né? E pega e larga, porque talvez seja essa cultura meio do, não é pra mim, deixa pra lá, vou procurar o próximo e acaba não fazendo nada, né? A pessoa fica procurando e você acabou fazendo. E no final do dia, ou anos depois, cara, alguma coisa de valor esse curso, mesmo Com que certeza. técnico de linguagem, Com certeza. ele te entregou uma série de informações que, cara, que você põe em prática hoje. Claro, eu Sim. concordo com o termo com a questão de adaptar a linguagem, acho fantástico. A Natália Arcuri é um exemplo disso, né? De educação Exatamente. financeira, como que ela consegue mastigar aquela informação e devolver para você de uma maneira mastigada, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, no Technicase, cara, se você persistir, porque a gente às vezes é muito... Desiste aí, não, vamos pro próximo. Cara, vai, insiste, você já tá lá dentro, cara, já tá pagando ou não, que ela faz. Ela, a Natália e algumas outras pessoas são meio milhão, assim. Precisa dessas pessoas, esses Claro, polos claro. que catalisam a informação para Claro, outras claro. pessoas que talvez não... E tá tudo certo, mas que talvez não tenham a mesma capacidade que elas tenham de ir nessas fontes mais técnicas, Sim, absorver, transformar numa outra linguagem e distribuir. Tipo, eu falo por mim mesmo, eu não tenho essa capacidade de, puta, ir na bolsa e, cara, interpretar. Eu preciso de uma tradução. Claro. Exato. Eu Não, mas tenho, cara. eu depois de Mas a gente adulta... capta coisas, cara. É. Não, Depois de adulta, eu percebi que eu sempre fui nerd e não sabia, assim. Porque você acha que você não é. Mas aí, depois de adulta, eu falei, cara, eu sempre fui nerd. Porque quando eu andava de skate, eu comprava revistas, fazia recorte das coisas que me interessavam, montava pastas. E aí, guardava aquelas revistas. Isso é coisa de nerd, gente, sério. Você pegar... Porque, por exemplo, nas revistas, foi quando eu comecei a ver as primeiras mulheres que andavam de skate. Eu fui atrás disso já numa época em que a gente nem falava sobre a presença feminina em vários lugares. E aí eu fazia o recorte, montava a pasta bonitinha e fui conhecendo essas meninas, fui conhecendo projetos que elas faziam. E aí, quando eu fui para isso, dos cursos, da faculdade, do curso, foi porque o mercado também não me dava muita opção. Você ia fazer uma entrevista de emprego, você tem que ter um inglês XYZ. Para você trabalhar nisso aqui, você precisa ter uma aparência XYZ. Eu peguei essa fase de não ser esse padrão ou essa referência do que o mercado queria. Então, era muito também porque, assim, ou é isso ou é isso. Você não tem escolha, minha irmã, vamos embora. Então, é ficar sentado ali. E hoje eu vejo que realmente tudo que apesar daquele tempo que eu usei lá, hoje eu trago para cá valor, alguma várias coisa, coisas, assim. Mas é porque também não tinha muita opção, não. Ou é ou não é. Será que essa história das pastas que você falou, da cena feminina do skate, tem a ver com o Groove Town ali também, que a gente falou? Então, acabei não falando Não, da não, Groove. mas tudo bem, mas... Eu mudei de assunto, desculpa. Não tem problema. Imagina, mas conectou bem agora. Na verdade, a Groove é a minha produtora cultural que faz a gestão hoje de tudo. Só que o que acontece? É engraçado falar da Groove porque ela nasceu esse ano. Ela nasceu juridicamente esse ano. Então, o que acontece? Em 2012... Eu tinha uma amiga que também era DJ, e aí a gente tinha a ideia de criar coisas na música. Eu era DJ, ela também era DJ, e a gente queria trabalhar coisas na música. Tipo, vamos fazer um material com esses DJs mais velhos, que não tem captação de material, não tem fotos, não tem nada. Vamos fazer um encontro de DJs. A gente tinha essas ideias. Aí a gente criou a Groove, fizemos um textinho, um release, o que era, o que ela fazia e tal, porque a Lu era designer, né? E aí a gente criou um site bonitinho e falou, vamos fazer. Fizemos umas festas com esse nome, fizemos alguns trabalhos, mas não foi pra frente. E aí eu guardei a Groove pra mim. A Lu foi embora pra Austrália, viver a vida dela e me deixou aqui com a Groove. Eu guardei a Groove pra mim, já tinha e-mail, tinha o domínio do site e tudo mais. E aí eu guardei a Groove pra mim e fui fazer a gestão da minha carreira. Então, antes da Groove nascer, eu fui fazer toda a gestão da minha carreira sozinha. E aí fui vender meu trabalho para as festas, para as marcas, para os artistas e fui viver minha vida de DJ. Viajar, ganhar experiência e tudo mais. E aí, depois desses 12 anos, que eu fui tentando, inclusive, dar a minha carreira na mão de outros produtores para fazer gestão e que eu não tive sucesso, quando foi ano passado, eu virei MEI em 2014 também, isso é importante dizer, porque quando foi o ano passado, o MEI me expulsou, falou, você não pode mais aqui, já deu, você já bateu o faturamento e já estourou, não pode mais. E aí eu falei,
ferrou, e agora? O que eu faço? E aí uma moça que trabalha comigo, a Nilce, ela é gestora, ela falou, vamos oficializar, vamos virar ME e vamos fazer esse negócio nascer. E aí foi quando eu oficializei a Groove, assim, como produtora cultural para fazer a gestão da minha carreira, que eu tentei durante algumas vezes dar na mão de alguns produtores para fazer essa gestão para mim e para fazer a gestão de todos os outros projetos que hoje eu tô dentro, assim. Então a Groove nasceu em 2012, mas ela se oficializou juridicamente esse ano e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, porque se eu soubesse que ia dar tão certo, eu já tinha virado ME faz tempo e já tinha oficializado faz tempo, porque a Groove, as marcas e os clientes, as pessoas que eu me conecto ali juridicamente, quando a Groove nasceu, começou, inclusive, a olhar pra gente de uma outra forma, assim. Uau, essa produtora, a gente quer trabalhar com essa produtora, a gente quer fazer representação de outros artistas com essa produtora, a gente quer trabalhar com vocês. Então, pós-pandemia ainda, né? Eu chorei quando o meme expulsou. Eu falei, e agora, o que vai ser da minha vida? Eu não tenho mais CNPJ e tal. E o medo de crescer, né? Sim. E aí a Groove cresce sendo oficializada como um ME. Então a Groove é uma produtora que faz toda essa gestão da minha carreira hoje e dos todos os projetos que eu faço parte, que eu administro, que eu crio, enfim. Mas ela tem um olhar feminino para a Tem. história também, né? Tem. Nasceu um pouco dessa concepção aí de Sim. ajudar mulheres na música, né? Uhum. Quando a gente fez na época, era pensando na cena, na cultura de DJ. E aí, quando ela vem agora, é porque antes dela ser oficializada, eu já tenho outros projetos, né? Tenho a minha carreira como DJ, tenho Todas Podem Mixar, que é a minha escola de DJ para mulheres. E aí, a Groove vem com essa proposta de trabalhar essa gestão mesmo de projetos focados para mulheres mesmo, que é o Todas Podem Mixar, que é o meu melhor e maior case, assim. E ajudar as mulheres mesmo a se desenvolverem nessa área. Então, a gente faz bastante representação de mulheres para marcas, para projetos, que às vezes essa mulher não tem um CNPJ, às vezes ela não tem ela tem um curso, por exemplo, que ela não sabe vender. Então, a gente acaba... Não é só música, então. Então, é a gestão dela como um todo, assim, os produtos dela. Não é só o produto musical. Produto musical. Não, né? o legal, foco é musical, Sim. mas a gente não faz, por exemplo, gestão de carreira artística. O que a gente faz hoje em dia na Groove é ajudar essa mulher, por exemplo, a colocar o projeto dela em alguns lugares. Então, por exemplo, aí não é só música, porque, por exemplo, a gente tem um projeto lá que é o da Tati, que é o Ubuntu Yoga, que é um projeto de yoga específico para mulheres negras e com conteúdo com ancestralidade mesmo africana. Então, foi pensado o yoga a partir da base africana. E aí, a gente, por exemplo, ajuda ela a vender isso para as marcas, por exemplo. Então, essa experiência desse conteúdo ou dessa aula para dentro de eventos para as marcas. Então, a Groove hoje faz essa intermediação entre o projeto e a marca, né? Porque aí, às vezes, a marca não conhece esse projeto, mas ela me procura porque eu sou uma referência de projetos. E aí eu falo, olha, eu não tenho esse projeto, mas eu tenho alguém aqui que tem esse projeto. E aí a gente vai apresentando e vai conectando essas pessoas com as marcas, assim, intermediando, porque essas meninas ou essas mulheres, às vezes, não têm essa estrutura que eu já tenho hoje, que é de um CNPJ, de uma base ou de um... Essa relação, esse histórico no mercado, enfim. Mas que é isso, né? Foi nascendo, foi crescendo por causa da DJ Miriam, por causa da minha carreira. E aí a Groove vem e só organiza. Faz esse guarda-chuva e organiza essas coisas todas. Quantas pessoas tem na Groove hoje? Olha, nós somos em 6. Nossa. Nós somos uma equipe de 6, todos são remotos, isso que é maravilhoso, que a gente estava falando do remoto, né? Então, eu tenho uma gestora que faz comigo que está em São José, eu tenho uma galera de social media que está no Sul. Enfim, cada um tem uma que está em Salvador e a gente trabalha 100% remoto. Que legal essa galera. história. 6 é uma galera. Alguns são freelas, né? Também, claro, que são prestadores de serviços, porque espregar todo mundo ali ainda dá... É um passo, é um caminho. Mas são prestadores de serviços que estão com a gente, trabalhando dentro dos projetos que a gente faz ali com as marcas. Então, você fica angariando muita coisa por aí, né? Vivendo a rua, assim, essa cena toda. Se não fosse a rua, nada disso existiria. Assim, a internet é massa, é legal. Hoje estou aprendendo a criar minha presença digital, mas eu sempre falo para as pessoas, assim, o meu nome eu fiz na rua, né? Não foi no digital, assim. O digital eu ainda sou baby. As pessoas foram conhecendo os trabalhos na vivência
do dia a dia mesmo, né? Esse ano eu fiz uma campanha, inclusive, com uma marca que eles chamam a gente de Street CEO. E eu não tinha aderido a esse Que nome. Eu legal. falei, vou aderir a esse nome, porque CEO, eu nunca me considerei CEO. Mas aí, quando veio esse Street CEO, eu falei, é isso, Cara, muito Street legal. CEO. Porque é um trabalho de base que você faz na rua mesmo. Isso aqui é um trabalho de Se você quiser rua. falar a marca, pode falar, tá? Se vocês... Sim, a gente fez uma campanha com Chivas, que foi... Sim. Marca que tá apoiando, que tá dando suporte pra vocês, cara, tem que dar valor, pô. Sim, cara. eu fiz uma campanha com Chivas, eles fizeram um trabalho de investimento. Eles têm um trabalho chamado Chivas Venture que eles fazem investimento na carreira de empreendedores. Acontece no mundo inteiro. E aí, aqui no Brasil, eles vieram esse ano e querendo investir na Olha carreira de mulheres. Animal. E aí rolou uma curadoria e tudo mais. E aí eu recebi o convite para receber esse investimento, né, deles. E aí a gente fez uma campanha com a Thaís Araújo para falar Olha do só, projeto. cara, animal. Co-criamos um evento com eles. Enfim, fizemos uma experiência para o público com as 3 empreendedoras, né? Que era eu, a Regina, a Regina, ela é, por exemplo... Inclusive, vou dar a dica aqui para vocês chamarem minhas amigas. Bora. A Regina, ela é a criadora da Ubuntu Cast, que é a primeira agência de casting específico para negros, né? Então, ela só vende para marcas, modelos, pessoas negras, e ela faz um trabalho incrível. E a Diva Green, que é uma artista capilar. Então, ela cria diversos tipos de cabelo, perucas, que hoje a gente vê os artistas sempre usando um cabelo diferente e tal. E a Diva, por exemplo, essa é uma empreendedora especializada nisso, assim. E fomos nós 3 que fizemos esse trabalho com Chivas, de co-criar um evento com eles e receber esse investimento, assim. E aí eles usam esse termo na nossa campanha, Street CEOs, assim. Eu falei, agora eu vou aderir, que eu adorei esse nome. Abraço. Abraço. De Street CEO, porque esse trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho de rua mesmo, Claro. assim, de base, que é encontrar as pessoas, que é conversar, que é ter essa troca de ideia. Vai para a internet, mas acontece aqui, né? No presencial, no Só dia a dia. pra registrar, o convite já está feito, tá? Tá bom. É só marcar a agenda, viu? Não, indicação de empreendedores incríveis Porra, é o que bora não falta, falar. principalmente dessa geração de agora, assim, que... Tem um amigo nosso que tá fazendo um super trabalho, que aliás saiu ontem um resultado, que ele entrou na lista dos 100 mais influentes do mundo, que é o Ricardo Silvestre, Sim. da Black Ele Influence. veio aqui, eu vi a entrevista Ele veio, dele. o Rica trabalhou comigo, sofreu Incrível. da história dele lá de racismo, de depressão e tudo mais, boa parte neste lugar que a gente trabalhava. E, cara, a gente manteve contato, assim, meio que à distância, assim, mas a gente manteve contato. E eu Sim. sempre fui admirando o trabalho dele, assim, porque, cara, ele saiu de lugares grandes de trabalho, sofreu nesses lugares, meteu a cara como empreendedor, como CEO da história ali da Black Influence. Cara, e olha que legal hoje, Criou, cara. 3 uma anos das depois, principais 3 anos agências, depois, né? cara, uma das principais, cara, tá entre os 100 negros mais influentes do mundo, cara. Sim, sim. É muito foda isso, cara. E a Thaís, você comentou da Thaís, a Thaís também é super, né? Ela Engajada. é engajada, né, cara? Na Ela é história do Edu essa lá. pessoa que nasceu na TV e que hoje está usando a imagem dela para Porra, fortalecer. brilhante. A Thaís, ela... Outros cara, trabalhos. ela é... Foda. 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 A gente, Vamos dizer Ela outra foi coisa. embaixadora desse projeto que a gente fez. Faço parte lá da Gerando Falcões, com o Edu Ah, que Lira. legal. Sou membro do conselho lá de digital do Edu. E a Thaís tem uma participação, né? Sim. Cara, a gente começou a fazer algumas coisas juntos lá. Meu, cara, a presença dela ela ocupa o espaço, cara. Só ela entrar aqui assim, você fala, caralho. Mulher é foda. Artista, né? Cara, não é só o artista. Não, mas sei eu lá, falo tem artista no sentido de arte mesmo. Ela- Ela tem uma capacidade, e eu acho que isso é do artista quando ele entra nesse universo corporativo, é que a gente traz essa coisa do criativo, do imaginário, do que a gente... ela dá uma viajada, eu acho que eu faço também muito isso. Muitos artistas, que começaram a voltar para esse universo do empreendedorismo e se conectar com as marcas, trouxeram muito isso. Às vezes eu recebo, por exemplo, uns convites para co-criar algumas coisas com algumas marcas. E aí eles juntam um bando de artista, produtor musical, compositor, design, nanana. E aí é uma galera que sente e pira, leva você para um outro lugar que muitas vezes ali dentro desse universo corporativo não existe, né? Então, a presença dela acho que traz muito esse lugar do vamos imaginar e vamos pirar, gente. E ela provoca ela é umas foda, coisas ela é interessantes, assim, de trabalho, foda. né? Cara, beleza, Alex, quer fazer isso? A equipe também tem que ser preta, né? Então, É foda. senão- Mas eu acho que a Thaís está fazendo usando a imagem dela para fortalecer um discurso de muitos empreendedores, muitos pensadores, muitos ativistas que já faziam, mas que não tinham essa visibilidade.
Então, ela pega a imagem dela, que é muito forte, que é mais de 15, 20 anos de TV, a gente cresce vendo ela e usa para dar voz. Então, ela falou isso pra gente e eu vejo em várias entrevistas ela dizendo isso. Eu estou usando a minha imagem mesmo para dar voz a todos esses projetos, essas pessoas que vêm reivindicando isso, né? A contratação, a presença, enfim, esse crescimento dessa cultura dentro desses outros espaços, porque ela sempre acessou esses espaços, né? Total. Ela falou pro Edu, eu vou trabalhar com você. Aí Eu vi ela contando falou, mas essa como? história. Eu falei, não sei, Edu, eu sou sua funcionária. Exato. Mas como? Não sei. Me usa aí. Que legal, né, cara? O Edu é E eu foda. acho que é o empreendedorismo do momento, né? Essa coisa totalmente fora da caixinha, que é você... Porque ela está se tornando uma grande empreendedora, mais do que uma embaixadora de projetos. Ela está empreendendo em várias coisas com a presença dela, né? Então, é a forma essa nova forma de crescer dentro desse universo corporativo de cultura, de artista, não tem como mais se desconectar, assim. E tá sabendo se posicionar e levantar, vou chamar de levantar a bandeira sem ser... Sem dividir. Exato. Acho que isso é muito delicado e ela tá fazendo muito bem. Legal. Ela tá levantando bandeira, juntando pessoas sem dividir. Exato. É isso que precisa. Que é o que precisa. Convenhamos, né? Que é o que precisa. E é difícil de fazer, eu acho, né? Assim, você tem que saber dialogar. Acho poucas que pessoas têm essa diálogo. habilidade. Né? O Edu é uma das pessoas, a Thaís Não é uma conheço dessas ele, mas sou pessoas. muito fã do Gerando Falcões. Assim, Então- acho incrível o trabalho deles de impacto. O meu trabalho também é de impacto, então eu me inspiro bastante neles, assim, nessa coisa de conectar exatamente o universo corporativo com os projetos de impacto social, seja na música, seja da favela, seja em tecnologia. Enfim, muito legal. Quero poder conhecer ele ainda. Vamos promover isso aí. Sim, ele vive no mundão, né? Mas eu sempre acompanho ali os projetos. Pra coisa boa ele para. É, né? Que legal. E como você tem visto, assim, por exemplo, você usou o exemplo de Chivas, assim, e que eles fizeram até um trabalho Podpah também, né? Sim, Fizeram, foi né? depois do nosso, Foi depois de inclusive, a vocês? campanha. E como que você vê o acesso dessas marcas, assim? Porque a população brasileira, ela é maioria pretos, né? Então... E as marcas hoje, de novo, nessa história da divisão, que é ridículo a gente falar em 2022, né? E dividir ainda, e ter essas discussões que a gente estava falando antes ali também, né? Que, puta, não convém aqui, porque não leva a lugar nenhum também. Mas como que você vê? Porque, assim, muitas dessas marcas, elas querem acessar isso. Eu não sei se o termo é esse, mas talvez elas tenham vergonha porque parece com um oportunismo. E, às vezes, é melhor você começar, mesmo que errado, né? Só que elas são muito julgadas, são muito criticadas, são muito canceladas, e, eventualmente... Mas é melhor você começar e errar, mas você ter internamente ali no coração da marca, o DNA da empresa e tudo mais. Cara, eu quero fazer, eu posso ajudar. Eu não quero dividir, eu quero agregar, eu quero somar. Mas ainda assim essas marcas sofrem porque... não, mas porque você usou o termo errado, mas porque você tentou fazer isso, mas porque parece oportunismo, mas é uma bandeira, só bandeira, não é uma... Né? Então, como que você vê isso assim? Tem que fazer, né, cara? E depende. Eu acho que a gente tem 2 momentos. Certo. Eu comecei... A minha relação... apesar de tocar todos esses 12 anos, a minha relação com as marcas começou quando as marcas começaram a fazer bastante showroom, evento e tal. E aí eu comecei a ser contratada para discotecar nesses eventos. E aí a minha relação de contratação mesmo, de projeto de impacto, começa quando nasce o Todas Podem Mixar, que é a minha escola. Tá. Porque aí eu começo a querer captar das marcas para poder fazer o projeto acontecer de forma acessível. E aí a gente tem 2 lugares que sim, existe sim algumas marcas que se aproveitam do conteúdo de diversidade para querer se promover. Isso é fato. E eu acho que a marca é criticada exatamente porque cada vez mais a gente tem pessoas que identificam e apontam isso. E tem que acontecer, porque a mudança, na verdade, vai acontecer. A Monique Evelyn, que é uma empreendedora incrível, ela fala que empresa não tem coração, tem CNPJ. Então, não sai do coração dela a vontade de ajudar. Ela tem um CNPJ, ela precisa fazer o negócio dela acontecer, ela tem um setor de marketing que quer se conectar com o maior número de públicos possíveis. Eu acho que o que está acontecendo é o perfil, né, todo esse trabalho que a militância... que os ativistas negros e que os pensadores negros vêm trazendo
A ideia de que as marcas precisam começar a contratar mais pessoas, precisam ter uma diversidade de funcionários, e aí essas pessoas lá dentro começam a fazer esse trabalho de conectar essas marcas com esses projetos e essa mudança de discurso. Então, antes disso, a gente ainda vê, sim, muitas agências onde majoritariamente as pessoas são brancas e aí querendo falar sobre conteúdos que ela não tem domínio. Você não tem como falar sobre racismo ou sobre o machismo ou coisas do tipo se você não passa por aquilo. Você vai ter que ir lá fora no mercado buscar pessoas que falam sobre isso e trazer essas pessoas para dentro. Então, eu acho que rolou, sim, rola ainda, assim, muitas marcas. Muitas passaram vergonha, tiveram que rever suas questões e hoje estão tendo uma mudança de comportamento de dentro para fora. Porque não é só sobre fazer uma campanha legal e botar lá fora, mas é sobre ter uma mudança interna. Porque nunca foi pra gente sobre campanha. Sempre foi sobre mudança interna. Porque é sobre mim. Lá atrás, quando eu quis ser contratada por uma empresa, eu não era o perfil. Porque eu tinha um cabelo black desse tamanho, porque eu morava no extremo da Zona Leste e ia precisar de 2, 3 conduções, ia levar 3 horas para chegar nesse endereço, ou porque eu não tinha o inglês 100%. Você está entendendo o que a gente está falando? Então, é sobre uma mudança de comportamento interna que aí, quando vai para fora, começa a fazer sentido. Porque internamente tem pessoas lá dentro que pensam sobre isso, que passam sobre isso e conseguem sensibilizar. Então, a gente tem essa mudança agora, com as novas marcas, porque surgiram muitas marcas novas e que são empresas pequenas, mas que, por exemplo, têm uma diversidade realmente de contratantes, de funcionários. E aí, essas pessoas começam a dialogar comigo e com esses pensadores, essas pessoas que fazem esse trabalho na rua. Vou dar um exemplo de outra marca que eu estou me relacionando esse ano, por exemplo, que é a Barmate. A Barmate é uma marca pequena, é um chá gasificadinho e tal, que agora se uniu com outras marcas menores e eles estão crescendo. E eles, esse ano, por exemplo, é patrocinador de uma das nossas turnês de conteúdo para mulheres. E é uma marca pequena que tem grande parte dos seus funcionários, por exemplo, que são pessoas igual a mim. São mulheres negras, são homens negros, gays, trans e tudo mais. E aí essas pessoas vêm dialogar comigo sobre o que essa marca quer fazer, sacou? Então, eu acho que a mudança vai ter a reclamação sempre, porque é isso, a gente ainda é uma mudança de pensamento ainda muito grande. Quem assina o papel ainda não são essas pessoas, mas elas estão entrando e elas estão começando a trazer a marca para essa realidade de que olha, o que a gente está falando hoje é sobre isso aqui, vocês precisam, senão vocês vão morrer também. Então, não levo a marca como boazinha, não. A marca tem o interesse dela. Tudo bem. Mas o que eu acho válido é, como Chivas, como essas marcas que eu estou trazendo aqui, quando a gente foi se relacionar com eles, a gente entendeu que existia uma mudança interna. Legal. E as pessoas que estavam vindo falar comigo eram pessoas iguais a mim que eu poderia dialogar. Rolou. Então, e já está rolando, né? Então, a gente está vendo na publicidade, ainda não sei se 100%, mas a gente está vendo essa mudança, né? Das marcas internamente, e aí de dentro elas vão trazendo para fora no marketing delas, nos projetos que elas vão fazendo, e assim isso vai crescendo. Eu acho maravilhoso, inclusive, eu amo trabalhar com as marcas. As marcas têm sido uma das maiores patrocinadoras dos nossos projetos. E a gente tem feito isso, de captar com a marca e fazer ela investir num projeto de impacto onde ela vai beneficiar outras mulheres, onde ela vai ajudar essas mulheres a ter acesso a conteúdo, né? Porque o TPM, que é esse meu projeto, ele é um projeto de educação de música para mulheres. Legal. E então, a gente puxa as marcas para produzir isso junto com a gente, no sentido de, olha, a gente vai pegar essa verba e a gente vai investir em espaços que vão receber essas mulheres, elas vão aprender conteúdo, e desse conteúdo em diante, elas vão poder gerar emprego, elas vão poder viver dessa arte, elas vão poder crescer. Então, Fudido. essa relação marca e impacto rola hoje, tá muito melhor, porque é isso, cada vez mais a gente tem gente nossa lá dentro, que é muito inteligente, que foi para a faculdade estudar publicidade, fazer marketing, toda essa coisa, exatamente para poder entrar e conseguir ajudar as marcas a ter essa mudança de pensamento, assim. Essa é a minha visão e é da minha relação que eu tenho com as marcas, sabe? Não, mas eu te perguntei de propósito, assim, porque eu vejo muito desses movimentos de muita gente tentando, vamos dizer, marcas grandes, elitistas pra caramba, tentando. Mas fica muito na boa intenção só, sabe? Sim. E aí eu já tive conversas nesse sentido, assim, eu falei, cara, legal, acho que tem que fazer, vamos fazer, tal, não sei o quê. Mas tá preparado pra tomar porrada? Porque internamente... É exatamente o teu ponto. Porque internamente... Você não tem. Você não pratica. Você não tem. Você não vem falar, não, mas eu tenho um funcionário preto, um gay, etc. Não é isso. Você não tem. Tá preparado? Não, acho que
dá pra encarar. Então bora, se tá preparado, então quer encarar, vai encarar, porque aí fora é duro também. Mas era exatamente esse Mas ponto, tá assim. rolando. Eu conheço, tenho muitos... E de novo, não significa que não é pra fazer. Sim, É pra fazer sim, porque precisa, não, né? mas assim, eu acho que vai ter que ser na porrada mesmo, não É. vai ter jeito. A Lacoste, por exemplo, recentemente não, acho que foi ano passado, ela passou por isso. Por exemplo, na periferia, a galera usa Usa Lacoste pra até caralho, dizer é. chega. A história E do era uma MC marca que não dialogava com a Ariel, galera. né? E, né, é um outro rapper que super usa. E eles não dialogavam com esse... Acho que é o cara do Rio lá, o MD, não sei. eram alguns rappers que estavam usando e a chefe? marca, por exemplo... não dialogava com eles, por exemplo. Assim, e a marca já tinha deixado claro que não queria esse público. E aí, cara, como é que você fala não? Mesmo que falsificado. Não, mas Por não um foi com público ele. que... Não, não foi com ele, não. Foi Foi com ele daqui de que- São que Paulo teve uma mesmo. campanha com... Eu tô Acho que é o quase- Gurian, É, alguma não coisa lembro quem assim. foi, mas teve, Não eles tô lembrando gravaram quem uma é. campanha com o menino e depois derrubaram, né, o vídeo, não deixaram sair, porque, enfim... Enfim, mas aí a marca teve que apanhar do apanhou público pra no caraca. Twitter, na internet e tudo mais, pra fazer o quê? Vim aqui fora, pedir ajuda da galera que se especializou nisso, uma galera realmente que estudou, uma galera preta também, uma agência como a Black Influencer e tudo mais, como é que eu conserto isso? Bom, vamos fazer uma mudança interna aqui e aí a gente vai trazendo isso para fora. Acho que existem empresas que estão entendendo que ou ela faz isso, ou ela faz isso, porque o seu consumidor final é esse público. Então, se você não tiver uma mudança de pensamento sobre isso, cara, sinto muito. E as pessoas estão falando não. Eu já falei não para várias marcas que, eu não quero, eu quero patrocinar você, mas eu não falo sobre gênero. Porra. Obrigada. Obrigado. O meu projeto é sobre gênero. Valeu. A gente vai tentar captar em outro lugar, não tem problema. E aí os não... Com dor no coração. Eu falei, esse dinheiro é importante. Eu vou falar pra você que não, porque... Não, pela grana, pelo projeto que você quer colocar de Sim, pé e mas tudo eu mais. acho Mas que é óbvio, pelo DNA. sem meu, dinheiro pelo a gente já FIIs, fazia. os FIIs Exato. justificam. Com dinheiro a Exato. gente já faz, sacou? Sem dinheiro a gente... Porque a gente já fazia tudo isso sem dinheiro. É. Então, com dinheiro você Verdade. faz, sacou? Então, eu já falei não, no sentido de, não faz sentido isso pra mim, não dialoga com o que eu tô trabalhando, então, obrigada, vamos, numa próxima a gente conversa. E aí, alguns anos depois, rolar essa mudança interna e essa mesma marca te procurar e falar, vamos fazer um trabalho juntos? Que Pô, legal. acontece, sacou? É mais genuíno e dá mais resultado, né? Do que só pensar na Exatamente. campanha, que já é o fim ali, né? Não, a campanha é o jeito que você se expressa ali com a comunidade. E eu acho que essa coisa de projetos e marcas é uma coisa muito São Paulo ainda pra mim, assim. Eu vejo as marcas investindo muito em São Paulo. É uma coisa ainda muito São Paulo. Quando você vai para o Sul, por exemplo, você vê todo um mercado de entretenimento funcionando sozinho. Você vai para o Nordeste, funcionando com editais e PROACs e tudo mais. São Paulo que ainda consegue, que começa a fazer essa relação forte com as marcas. Aí eu acho que São Paulo vira essa referência do tipo, criar essa relação com marca, criando projetos e fazendo a marca investir em projetos, sabe? Aí vai umas agências, esses nomes dessas pessoas que a gente citou aqui, que pegam esses projetos e levam para esses lugares que não tem. Esse ano mesmo, com Todas Podem Mixar, a gente está fazendo uma tour pelas periferias. Legal. Então, a gente está levando a escola, né? Os espaços, os estúdios para as periferias. A gente já foi em 3 esse ano. A gente já foi em 3, que é Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte e Zona Oeste. Pro extremo. E aí a Barmate está indo com a gente. Que e legal. aí foi a proposta que a gente apresentou. Quando eles procuraram a gente falando que eles queriam apoiar um dos nossos projetos, a gente falou, bom, legal. Mas no centro a gente já fez muito. A gente quer fazer uma tour na periferia. Vocês topam? Porque é isso, a marca é entrar na periferia com a gente. Você tá afim de ver sua marca vinculada na periferia? E aí eles falaram, não, a gente quer, esse é o nosso propósito. É uma marca menor, mas que é um outro diálogo. Falou, não, a gente quer, então a gente vai apoiar. E eles estão indo com a gente exatamente fazer esse trabalho de levar esse acesso à discotecagem para mulheres, só que especificamente em espaços periféricos. A gente foi para Brasilândia, super longe, a gente agora vai para a Zona Sul, para o Grajaú, a gente foi para a Zona Leste, extremo da Zona Leste ali, Guaianazes, lá para dentro. E aí você tem uma marca fazendo isso, é a primeira vez nesses 5 anos de projeto, por exemplo, que eu consigo levar uma marca para dentro da periferia, sacou? Que legal. Então tá rolando essa mudança. E eu acho que as novas marcas ainda vão vir fazendo melhor ainda, assim, sabe? Vai, porque elas são da galera plural, né? Exatamente. Então isso putz, aí conversa com todo mundo. Aí a linguagem é de
eu com você aqui, não o executivo tentando colocar uma expressão, seja lá o que for ali, Sim. pra bater esse papo, né, cara? Isso é muito foda. A Bermate é da Five Drinks ali, né? Da Better Drinks, a Isso, galera agora é bem eles legal estão ali. juntos. Agora é uma distribuidora, tá virando uma distribuidora de marcas independentes, né? Um dos meninos veio aqui também, o Marinho, que é o Legal, CMO lá, e sim. trouxe as bebidas, isso a gente experimentou também, super legal. O Kurt gostou, né, Kurt? O Kurt tava com uma sede. Dos drinks prontos ali. Calhou daquele dia, ele tá com uma sede aquele dia. Aquele fatídico dia. Coincidentemente, o Kurt chegou no dia seguinte em casa. Mentira. Eu fui no casamento dele, hein, Mentira. Separei já essa parte aí. Mentira. É uma boa. Mas essa história das comunidades que você falou que vocês estão chegando com a Barmate lá é o quê? Um estúdio móvel? Vocês chegam com um estúdio móvel? A Groove é a gestora que você perguntou, mas a Groove faz gestão do quê, né? Da minha carreira. E ela faz gestão do Todas Podem Mixar, que é uma escola, é um projeto que virou escola, é um projeto de DJ para mulheres, que nasceu nessa fase também, tipo, preciso sobreviver de música. E aí eu fui dar aula em algumas casas de cultura. E toda vez que eu postava fotos lá que eu tava dando aula, as meninas sempre mandavam mensagem. A gente tá falando de 2014 ainda. Eu quero aprender. E elas nunca iam nas oficinas. Poderia ser de manhã, de tarde, de noite, elas nunca iam. Aí, no último dia que eu dei aula lá na Casa de Cultura do Itaim Paulista, eu fui pra casa e falei... Cara, vou criar um projeto, vou criar uma oficina só para as meninas, mas uma só, depois eu vou viver minha vida de DJ. Porque também dar aula puxa uma energia, né? E aí eu anunciei no Instagram, no Facebook, nem tinha Instagram ainda. Falei, se eu fizer uma oficina só para mulheres, vocês topam? Aí todo mundo, eu topo. Sei lá, teve mais de 1000 respostas. Foi uma loucura isso, assim. Foi um post que eu fiz aleatório perguntando só se elas topavam. E aí todas elas, eu topo. E aí, isso foi em 2016. Quando foi em 2017, eu fiz a primeira oficina. Fiz lá, abri no Simpla a inscrição, coloquei um valor acessível para elas, peguei a minha estrutura de equipamento, que é um par de toca-disco, um mixer, porque a gente ensina a técnica da mixagem, que é o que todo DJ precisa saber. Um DJ precisa saber mixar. Não importa o equipamento que ele usa. Com o LP. Com o LP, bonitão lá. Fui lá, peguei meus equipamentos, levei para a oficina. Elas se inscreveram e aí fizemos a primeira. E eu falei, é isso, gente. Já ensinei algumas meninas, beijos. Mas o legal é que eu usei o nome Todas Podem Mixar, que é uma ressignificação de TPM, na verdade. Na época eu falei assim, vamos pôr alguma coisa com TPM, assim, bem clichê mesmo. Porque eu tinha essa questão com TPM, assim, muito mais forte. E eu falava, vamos usar alguma referência para isso. Aí Todas Poderosas, todas isso, tudo aquilo, até que a gente chegou no Todas Podem Mixar. E quando eu botei esse nome na rua, as meninas vieram tipo assim, eu quero fazer, quero aprender. E eu, nessa época, já trabalhava com alguns artistas bem legais, né? Eu já fazia show com a Tássia Reis, que hoje é uma das maiores referências de cantoras, de rappers do Brasil, né? Bem ali no início da carreira dela, eu fui DJ dela. Trabalhei com algumas MCs. Então, também essa referência de trabalhar com esses artistas foi trazendo essa credibilidade para as meninas do tipo, eu quero aprender com essa garota que faz... É muito bom, né? né? Não, esse nome é um presente do universo, assim, porque foi numa escrita com uma amiga mesmo, assim. Voltei da oficina e falei, vamos. E aí comecei a tentar, e ficamos várias horas escrevendo até que a gente chegou nesse nome, assim. E aí lancei. Fizemos a primeira oficina num espaço que foi parceiro nosso e deu certo. E aí, quando eu fui para a segunda oficina, aí a gente já recebeu um convite da Smirnoff, por exemplo, para patrocinar uma das nossas oficinas. Olha. Aí fui para a terceira, e aí fui para a quarta. Eu não consegui parar nunca mais. E aí virou uma escola itinerante. Então, a gente é uma escola de DJs para mulheres, mas ela não tem estúdio, ela é itinerante. Ela acontece em qualquer lugar. Então, você fala, Miriam, vamos fazer uma oficina aqui? A gente vai montar um estúdio aqui, com um par de toca-discos, 2 caixas, cadeiras, vou colocar a mulherada para sentar e vamos aprender. E aí a gente faz isso num dia só, porque aí foi isso. Eu pensei, cara, mulher tem milhões de coisas para fazer. A gente tem casa, a gente tem mãe, a gente tem pai, a gente tem namorada, a gente tem estudo, a gente tem tanta coisa para fazer. Não vai dar para eu fazer uma escola ou fazer um lugar para essa menina vir todo dia. Né? Não, então... metodologia acelerada, vamos botar essas gatas para aprender. E aí é um pouco daquilo que eu te falei sobre adaptação de linguagem. Técnica de mixagem não é algo novo. Você encontra várias escolas de DJs por aí.
Mas eu acho que eu consegui fazer essa adaptação de linguagem para elas e criar esse ambiente também. Porque é um ambiente seguro, que elas se sentem à vontade para falar o que elas querem, para manifestar os problemas que elas tiveram quando elas tentaram uma vez, por exemplo, né? E aí começamos, e aí a gente já passou por vários espaços. Então, a gente já fez com algumas marcas, já fizemos em outros estados, já fizemos em vários Sescs aqui em São Paulo, que foi um dos nossos principais parceiros, que é, olha, a marca chega em mim, às vezes o Sesc fala, o que vocês querem da gente? Eu falo, o dinheiro para fazer e o espaço. De resto, deixa com a gente que a gente faz. E aí a gente leva essa estrutura, coloca as meninas para sentar e vamos, gatas, vamos aprender. E a gente faz 4, 5 horas, 6 horas direto ali. E elas ficam treinando, aprendendo e saem dali prontas para se jogarem ou não. Porque também é opcional, né? Nesses 5 anos, a gente passou por mais ou menos 700 mulheres, assim. Nossa. É muita gente. Eu, inclusive, depois desse encontro aqui, vou tirar uns dias de descanso, porque essa tour, por exemplo, são 20 mulheres por oficina, assim. Então, é muita gente para você ensinar. Mas o legal é exatamente porque é em grupo. E tem algum filtro de conhecimento, assim? Ou Não, é para iniciantes. do zero ao... O filtro é o público. O meu foco é mulheres negras e mulheres periféricas. A gente, claro, recebe outras mulheres, mas a minha linguagem, até porque é a minha vivência, o meu direcionamento, a minha comunicação, é especificamente para essa mulher, né? Para que ela consiga chegar e ter acesso a esse conteúdo de DJ, de como ser DJ, o que ela precisa saber fazer, como ela pode viver dessa carreira, assim. A gente usa, por exemplo, os toca-discos, mas não é uma oficina só com um LP. É uma oficina com vários conteúdos, vários equipamentos digitais que hoje substituem um vinil, né? Que facilita muito você acessar o mercado, tocar na noite. Por exemplo, eu toco com toca-disco até hoje. É caro o vinil? Desculpa. Vinil depende. Depois da pandemia, o consumo de disco cresceu muito. As pessoas começaram a ficar em casa de novo e começaram a querer consumir. Então, pelo fato de aumentar essa demanda, né, de gente consumindo, acho que o preço dos discos começaram a baixar um pouco. Antigamente era muito mais caro porque era poucas pessoas procurando, então ficava caro. Eu acho que está oscilando. A gente tem um mercado de disco nacional bem legal. A gente tem aqui em São Paulo, inclusive, uma fábrica chamada Vinil Brasil. Super recomendo conhecerem. É muito legal. Vocês podem, inclusive, ir lá e ver os caras prensando o disco e tal. É uma experiência incrível. Acho que todo mundo deveria conhecer sobre isso e ter uma vitrolinha em casa e ter discos, porque a qualidade musical é outra, né? Mas, para tocar na noite, no dia a dia, existem projetos incríveis de vinil. O Discopédia, a São Bento, por exemplo, os encontros dos DJs são com vinil. Mas aí depende. Eu, como DJ que toco todo final de semana, com LP não vai dar, porque é muito pesado para você ficar carregando discos. Então, hoje eu uso, por exemplo, uma placa que conecta o meu toca-disco com as minhas músicas digitais. Então, eu consigo continuar tocando com toca-disco, mas utilizo minhas músicas em formato MP3, ali em formato digital. Mas mixar continua sendo a mesma coisa. Mas gosto de discos, então eu consumo disco até hoje para ouvir na minha casa. Às vezes recebo convites para tocar em festas só 100% vinil, porque essa cultura ainda é muito forte. Então, a galera tá voltando também com essa coisa de consumir. Só que quando eu vou ensinar para as minhas alunas, por exemplo, eu incentivo elas a aprenderem no toca-disco, porque é a base, e eu acho que, sei lá, eu não sei se tem a referência do podcast é o quê? A rádio. Então, eu acho muito importante qualquer pessoa que começar a fazer um podcast entender que o podcast nasce da onde? Da rádio. Então, o cara tem que ir lá beber dessa fonte para ele entender o que ele está fazendo aqui. E lá no TPM a gente faz isso. A gente volta a elas 2 casas, fala, olha, aqui é onde a coisa começou. Então, vocês precisam aprender sobre isso aqui. E aí, o que vocês aprenderem aqui, vocês aplicam no que existe hoje. Hoje existem outros equipamentos mais modernos, muito mais acessíveis que um par de toca-disco, e você vai viver a sua carreira, vai tocar, vai fazer o seu som com os equipamentos que tem hoje. Mas é importante a referência, né? Então, se o cara quiser fazer qualquer outra coisa moderna hoje, ele só precisa voltar 2 casas. Mas isso é muito do hip-hop também. Eu acho que da música, da gente buscar na fonte quem é que fez essa coisa começar, assim. O primeiro que eu tive foi do Michael Jackson. Vinil? Legal. Mas você tem disco ainda, não? Não tem, Cara, não tem mais volta. nada. Compra lá uma vitrolinha. Compra discos. Quando você chegar em casa cansado, assim, Aquele você não quer... granuladinho do Você não LP quer ver é mais bom, né? tela de celular? Puta, Você é chega bom. em casa, põe um vinilzão, pega uma taça de vinho e vai viver... E vai desintoxicar. Puta, bom, isso é bom. Puta dica mesmo, cara. Recomendo. Todo mundo tem que ter É super vitrola legal. em casa. Assim. E depois da pandemia,
eu vi uma matéria falando que aumentou 600% o consumo de disco Nossa, de vinil, assim. Tem esses dados na internet. Então, as pessoas começaram a entender que elas tinham que voltar, principalmente na pandemia, que a gente ficou tela. Nossa, mas é uma boa ideia mesmo. Esse negócio de dar um detox aí na tela, chegar em casa, pôr um Total. vinilzinho, tem aquele granuladinho do som dele ali que é bom também. Limpa os ouvidos. E aí, luz baixinha ali, ó. Vinhozinho. Faz um jantar. Sucesso, hein? Bela dica, bela dica. Sim, Boa, super recomendo. boa. No final das contas, MPB, assim, né? A música ela tem uma série de questionamentos em relação a padrões, assim, né? E a MPB, no meu entendimento leigo aqui, por que MPB é só a MPB ali do Dorival Caymmi. do Dorival Caymmi? Não tem, não. Pô, tudo é música popular brasileira no Exato. final do dia. Por que os caras focam Dominaram, né? Os caras Dominaram o gênero, dominaram né? o rolê. Só o que será, Caetano, né, cara? Caetano Porque e música Gil. popular é isso, né? Do povo, é tudo, é da rua, é da cultura urbana, né? E por aí vai, né? Tem alguma explicação isso? Ó, eu, na verdade, acho que não cabe a mim, talvez, explicar isso, porque é cultura, né? É cultural, tem um consumo disso. Colocando em saia justa. Não, imagina. Não, mas eu, na verdade, papo assim, mesmo. não é... Eu acho que não cabe, talvez, a mim explicar ou fazer uma crítica sobre. Porque eu bebi dessa fonte da música do MPB, da música popular brasileira na minha infância, era o que minha mãe ouvia em casa, era o que meu pai ouvia em casa. A gente tinha referência da música preta, do soul, do disco, do funk soul, mas a música... O MPB é importante, né? Não tem como falar da minha vivência sem falar de Elis Regina, sem falar da Rita Lee. Amo a Rita Lee, amo Elis Regina. Hoje posso dizer que sou ali colega próxima de Maria Rita, assim, amo. Ela sempre responde meus comentários, então estou me sentindo a meio amiga dela. Amo ela enfim, todos esses artistas foram responsáveis por criar essa base. Mas aí eu tenho uma amiga, uma cantora incrível chamada Janine Matias, que ela mandou pra mim uma vez, assim, a gente estava escrevendo alguma coisa e ela mandou pra mim MPB, música popular preta. E aí eu falei, é isso, amiga, vamos ressignificar isso, né? Então, eu até fiz uma mixtape, eu fiz uma playlist para um site, e aí coloquei lá música popular preta, e aí coloquei vários artistas do MPB, que são artistas negros que também fazem esse novo MPB, né? Essa nova música brasileira, que é super popular também, e que tem outras vozes também, né? Então, mas que beberam dessa fonte, sacou? Então, acho que nem vale criticar, eu acho que vale entender que tá tendo essa mudança e tá entrando esses outros artistas que beberam dessa fonte, e muitos desses artistas estão se conectando, né? Pô, Caetano, Gil, super se conectam hoje com esses artistas de agora, né? Eu vejo Milton Nascimento fazendo coisas com Criolo. Cara, incrível, o Criolo tem 20 anos de rap nacional, 20 só de história de rap nacional, fora esses últimos anos da carreira dele, cantando, juntando samba com rap. E aí você vê Milton Nascimento fazendo som com cara, Caetano Veloso, Gil fazendo som com Emicida, fazendo som, Elza Soares fazendo som com várias rappers, fez músicas com várias rappers dessa geração. Então, eu acho que essa conexão aconteceu e a gente tem que ficar feliz porque aconteceu, assim. Sim. E aí foi ressignificando de música popular Isso aí. brasileira para música popular Mas preta. acho que essa é a provocação. Música preta brasileira, na verdade. Falei brincando do Rafa de Sim, colocar em sim. saia justa, mas acho que essa é a provocação, assim, o porquê o restringir MPB a um tipo... Música preta brasileira, eu falei errado. Música preta brasileira. Um tipo de música, um tipo de som só, né? Se a gente tá falando do popular, é tudo que vem da rua, é tudo que vem do povo, Exato. né? Funk é uma música popular Então, brasileira, né, o hip hop não é música hip popular hop, brasileira, o samba funk, e tudo samba, mais. Sim. Eu acho que tinha essa necessidade dessa elitização também, né? Provável. E aí o MPB foi essa música que foi para esse lugar mais elitizado da coisa, mas que não tem jeito, assim, sempre volta. Porque o artista em si, quando você está fazendo sua arte, você não está pensando se vai para um público X, Y, Z. Você é artista, cara. Você está lá criando, você quer que chegue para o maior número de pessoas possíveis. Para onde isso vai? Sem distinção. Você não tem né? controle. Agora, o mercado talvez faz isso, né? Aí essa gestão, essas grandes gravadoras, as marcas, o mercado de música acaba fazendo esse trabalho de direcionar, talvez, para um público. Mas se você for parar para pensar, o artista mesmo em si nunca pensou sobre para quem vai. Pelo menos eu, na minha concepção, quanto artista. Eu não fico pensando quem é que está ouvindo a minha discotecagem. Hoje, criar um projeto específico para mulheres negras
eu tô direcionando para esse público, mas porque eu tô enxergando um problema Claro. que eu quero consertar. Quero ajudar, pelo menos, a consertar. É diferente. Agora, quando você é artista, que você tá fazendo algo para uma arte que você quer soltar para as pessoas, você não fica pensando sobre para quem isso tá chegando. Você simplesmente solta Isso aí. e vai, né? Agora, o mercado vai modulando isso, assim. Mas não tem jeito, né? Sempre vai voltar para onde tem que ser. Porque aí vem essa nova geração e começa a ressignificar tudo isso. E aí o artista começa a perceber que ele tem que se conectar com essa geração. Por quê? O hip hop tem uma coisa legal que é os samples. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Então, grande parte dos rappers, dos raps, das letras, sempre tem um sample. Cara, e da onde era essa fonte? Era desse MPB. Era desse... Quantas músicas? Tem uma música do SNJ... chama Pensamento, que eles pegaram do... Ai, como que é o nome daquele cara? Que era um humorista, que era cantor também, tipo, há muitos anos. Eu vou lembrar até o final desse encontro. E quando eu descobri que o sample era desse cara, que é um humorista que usa um óculos apertadinho, assim, tô tentando lembrar o nome, não tô conseguindo. De um disco... muito antigo, assim, vou tentar lembrar. Se alguém, quando assistir isso aí, põe aí nos comentários ou eu escrevo depois quem é. Mas o que eu tô querendo dizer? Tipo, quando os caras produziram essa música Pensamento, que é um rap muito clássico do rap 90, assim, 2000, 90, 2000, os caras ampliaram de um artista da MPB, tipo um cantor meio... uma coisa era meio coisa bossa nova, mas não era esse bossa nova dançante, era uma coisa meio... lenta, assim, e aí os caras pegam parte dessa música e sampleiam e faz um dos principais raps, assim, mais cantados, sei lá, de 2000, que era desse grupo SNJ. Enfim, tô dando um dos exemplos. Então, essa coisa do elitizado ficou mesmo pro mercado, porque esses artistas, eles se conectam, né? O produtor musical vai lá no sebo, pesquisa esse disco, e aí quando ele olha a capa, que ele vê a música que ele escuta, ele começa a criar uma outra música em cima disso, sacou? Então, os artistas se conectam. Talvez eu vejo que o mercado faz esse trabalho de direcionar para que público que ele quer que consuma isso. Talvez. Assim. Vamos chamar de música plural brasileira, então. É isso. Moacir Moacir Franco. Franco, amigo, Cara, Moacir Franco. Qual a história de Moacir Franco, cantor, que você tem? Nossa, nenhuma, mas o cara tem um disco. E aí o SNJ, que é um grupo super conhecido, assim, do cenário do rap aqui em São Paulo, tem essa música que eles ampliaram do Moacir Franco. Quando eu descobri que esse era... Porque a graça de você gostar de rap e de hip hop é quando você começa a ouvir, você quer descobrir os samples, né? A gente é rato de sample. A gente quer saber de onde o produtor tirou aquela inspiração. Porque isso não é nada novo. A gente só vem recriando e trazendo para quem também fez isso acontecer. E então, quando eu vi que era Moacir Franco, o quê? Não acredito. Tipo, como assim? E aí vai todo mundo atrás desse disco. Esse é o trabalho da música também, resgatar essas referências. E eu acho que essa nova geração dessa música, dessa MPB de agora, essa geração também está levantando a história desses artistas. Tipo, a Elza Soares é uma referência e grandes artistas cantando com ela fizeram com que o público que não conhecia ela conhecesse. Né? Essa nova geração conhecer quem é a grande Elza Soares. O Gilberto Gil, Caetano Veloso, porque eles começaram a se conectar com esses artistas. E assim, impossível não conhecer Caetano Veloso. Gente, desculpa, mas talvez vai ter uma nova geração que não vai saber quem é. Certeza. E aí a gente tem esse artista dessa geração de agora que se conecta com essa referência e traz ele de volta, assim, Agora, sacou? se for da Elza Soares, ela realmente é um case, né? Porque, Total. Sim, ela conseguiu renascer e reinventar Várias de um jeito, vezes. cara. E várias vezes, né? E de vários motivos, né? Que ela renasceu lá na época do documentário lá do Garrincha. Depois no prêmio e tudo mais. Cara, impressionante, cara. Sim, impressionante. sim. E impressionante, sempre foi impressionante. futurista, né? Sempre foi pra frente, assim. Eu sempre vi ela. Você escuta depois entrevista delas antigas, eu olho e falo, nossa, ela é muito futurista. Ela sempre foi pra frente. Ela sempre falava de coisas que nem era da época dela ainda, mas ela já era aquilo, já vivia aquilo, já pensava aquilo, assim. E por isso que ela se conecta com essa geração. Essa geração vai lá e fala, eu quero cantar com essa mulher, eu quero fazer coisas com essa mulher. E ela super aberta a se conectar com essa geração de agora Muito que faz massa. música, assim. Incrível. Plural. Vamos voltar pro plural. Tá falando da MPB aqui. É música plural brasileira.
Que bonito. É assim, a gente encerra. Não, agora sem sacanagem. Aqui no final a gente faz uma perguntinha fixa, que é a história da referência, né? Você já Trouxe várias, trouxe né? várias aqui, mas só pra gente finalizar, Sim. porque referência gera referência, e um pouco do Fora de Série é isso, né? Trazer pessoas de diferentes vivências, de diferentes experiências, que apanharam, que venceram, que aprenderam, enfim, que corrigiram. E quem que é a sua referência, assim? Pode ser mais de uma, não precisa ser uma, assim, na Tá, verdade. eu tenho algumas de fontes diferentes. Eu Boa, acho que massa. de vida eu tenho a minha mãe. Pra mim, ela foi a primeira empreendedora da história, assim, porque ela vem de uma história de uma mulher empregada doméstica que começa a fazer essa gestão de trabalhos para criar os filhos. Então, hoje eu olho assim e falo, cara, se pá, minha mãe nem sabe que ela era, já era uma super empreendedora, assim, e ela era, né? E até hoje ela tem essa mente de gestão de casa, e isso aqui, tem que comprar isso, aquilo, o mercado ela sabe de cor. Tipo, isso é uma mente muito grande, né? Então, a minha referência, assim, de cara é a minha mãe, nesse sentido de também mulher vivendo ali sozinha, encarando, indo pra luta, essa coisa toda. Na música eu tenho alguns, né? Acho que a DJ KLJ, por exemplo, que é uma das principais referências do rap, assim, pra gente, quanto DJ, quanto presença de artistas. Dentro do empreendedorismo, a gente falou da Natália Cury, que me inspirou muito a estudar, por exemplo, sobre educação financeira, mas na gestão de negócios, hoje eu tenho mulheres que são minhas amigas, então a gente tem a Priscila Gama, que é uma das principais criadoras da ONG Beco das Pretas, que é uma ONG que fomenta a cultura preta no Espírito Santo, assim, de forma incrível. Temos a Nina Silva, que é uma das maiores mulheres de tecnologia. Eu tive a honra de ter uma mentoria com ela, assim, sair assim... né? Tipo, cara, ela é muito futurista, assim. Tipo, ela enxerga muito à frente e ela me inspira muito em todos os negócios que ela faz, né? A Adriana da Feira Preta também, que é uma outra mulher incrível, que faz um negócio de impacto. Enfim, a história e tudo que ela faz é muito surreal, assim. Então, acho que dentro de negócios, isso. Na música, tem o KLJ, temos Jada G, que é uma super DJ aqui em São Paulo. A gente tem outras mulheres que você falou assim, você se acha referência? Mas eu não fiz isso sozinha, né? A gente tem a Vivian Marx, Tati Laser, Lisa Bueno, que são DJs que estão fazendo o mesmo trabalho que eu faço, de base, de desenvolvimento de nova geração dentro da cultura hip-hop, dentro da cultura de DJs. Então, eu posso chamar essas pessoas de minhas amigas. Então, eu tenho muitos amigos que são referências para mim, assim. Que massa. Porra, que massa. É isso. Boa, isso aí. Obrigado. Gente, eu que agradeço. Vocês puta chamaram a papo pessoa que massa. mais gosta de falar, né? Porra, volte sempre, cara. Cara, tipo, aí vem sempre, cara. O caso é sua. Ai, que legal. Tô muito Pô. feliz. Eu fiquei feliz de receber o convite, porque Boa. falar também sobre as nossas vivências dentro da cultura, fora de um conteúdo só nichado, assim, foi muito legal. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, de poder falar do meu universo, mas dentro de outros universos. Vocês trouxeram várias pessoas maravilhosas aqui, assim, que cada uma vem trazendo seu universo, né? Então, fiquei bem feliz com o convite e A gente ficou mais. volto e espero ver Verdade. vocês comprando Verdade. disco pra ouvir uma Vambora. musiquinha. Puta, eu vou fazer isso, cara. Eu curti a Faz. ideia. Aí você me manda lá depois no Instagram, Eu Miriam, curti a comprei. ideia. Eu curti a ideia, meu. Eu vou fazer esse negócio. Você vai amar. E, assim, hoje na internet tem várias lojas de discos. Se você quiser viver essa experiência também de ir no centro, ali tem a Gringos, que é uma loja que tem vários discos legais e coisas atuais, assim, de artistas de agora. Enfim, tem lugares. Te mando depois as... Puta, eu quero, porque eu já tô nesse namoro faz um tempo. Nesse pensamento, não é nesse namoro, mas esse Sim. pensamento faz um tempo, assim. Agora que você deu uma provocada vai boa, amar. assim. E pegou num ponto bom, assim. Que chega em casa, cara, desliga do celular, desliga dessa tela. Eu sou cobrado em casa por isso, né? Porque você chega em casa e fica aqui ainda, né? Trabalhando. Eu sou cobrado. Então eu vou fazer isso, fazer esse detox à noitinha ali, pôr um Cara, a melhor sonzinho. coisa que você faz, domingão ali, ó, desliga tudo, um disco, faz aquele churras, pega uns discos de samba, vai num sebos, assim, que você acha uns discos de samba baratinho, assim, ó, você vai achando o Fundo de Quintal, Porra. Alcione, Alcione, Zeca Pagodinho, e preços muito acessíveis, às vezes você acha disco por R$1, Vocês vão me R$2. criticar, mas Emílio Santiago é foda Emílio também. Santiago, amo, Pra eu vi um show caralho, dele. esse cara é Eu foda. vi um show dele em 2006, na Mangueira, com a bateria da Mangueira. Porra, imagina, né? Pirar o Né? cabeção. Como faz né? meu sobrinho, puf, tia. Que incrível. Muito Emílio surreal, Santiago é assim. foda. Boa. Muito bom. Pra te encontrar faz o quê, Miriam? Vamos lá na internet, DJ Miriam Alves, só colocar lá que você acha meu nome no Google. E aí você vai achar meu Instagram, Todas Podem Mixar, que é o meu projeto para mulheres que querem
aprender a cultura da discotecagem, a arte da discotecagem, cola com a gente lá no TPM. A gente está com uma tour, vamos rodar aí alguns passos ainda até novembro. Então, estão convidadas para se inscrever, são inscrições gratuitas. E a Groove também tá lá. Mas se me achar, ou se achar o TPM, vai achar tudo. Vai achar a agenda, vai achar os outros conteúdos. Boa. Isso aí, Andrezão, pra te encontrar, Andrezão, faz o quê? E você? Arroba Zero André Barros. Arroba Zero André Barros. Instagram, tamo por lá. Sim. O 0 é porque não tinha o O, né? O 0 é porque não tinha não tive essa oportunidade aí de o pessoal aí deixar o apelo pro arroba André Barros de liberar essa... Por isso que a Groove, em 2012, eu já fiz o arroba e já fiz o e-mail. Isso aí, eu pego lá atrás. Cara, em 2012 eu falei, o quê? Peraí que eu vou salvar isso aqui, Fez que bem alguém demais. vai usar. Agora ninguém consegue usar. Fez bem demais. Nem o arroba André Barros, nem o André Barros, Não eles tem quiseram como. liberar, então a gente teve que dar um jeitinho brasileiro. É, isso aí. É isso aí, turma. E o Fora de Série é no arroba Fora de Série ou no www.foradesérie.com. Acompanha. A gente encerra por aqui. Valeu, um beijo. Tchau. Yeah.